Meu nome é Matheus Candelon, sou nutricionista e treinador e estou aqui para te ajudar a chegar no melhor físico da sua vida. Quando a gente fala de desenvolver glúteos, a gente tem 4 pilares principais. O primeiro é não subestimar a importância do alongamento e mobilidade. Isso porque o glúteo ele é rodeado por uma série de músculos que querem roubar a ação dele, como por exemplo os posteriores de coxa e os adutores, aquele músculo da parte interna da coxa. Esses músculos, ao se encurtarem, eles tendem a roubar a ação do glúteo e por mais que você faça, por exemplo, uma elevação pélvica, uma sessão de quadril na polia, às vezes tem um agachamento, acaba que você não consegue sentir uma boa ativação dos glúteos. Como é que a gente identifica isso? A gente consegue identificar através de uma avaliação postural, mas isso também dá alguns sintomas, como por exemplo, você vai fazer uma elevação pélvica, ao invés de sentir o glúteo, você sente mais o posterior de coxa. Você vai fazer um agachamento, não sente nada de glúteo. Vai fazer uma extensão de quadril na polia, também não consegue sentir aquele pump na região do glúteo. Isso é um sinal que muito possivelmente seus posteriores, seus adutores estão encurtados e a gente precisa ajustar o comprimento e tensão desses músculos de forma inicial para conseguir criar as condições adequadas para, de fato, conseguir desenvolver de forma adequada os glúteos. Além disso, conseguir explorar a amplitude completa de movimento dos exercícios é fundamental. E para isso a gente conseguir somar esse trabalho de alongamento e de mobilidade é fundamental para que você faça um agachamento com uma boa amplitude, elevação pélvica, stiff, terra, enfim, vários exercícios sem conseguir sentir nenhum tipo de desconforto na lombar, no quadril ou na coluna. O segundo pilar se trata da pré-ativação. Justamente por muitas vezes ser um músculo difícil da gente sentir, da gente direcionar ali o trabalho do exercício, o trabalho de pré-ativação ele é fundamental para quem está querendo dar essa ênfase maior na região do glúteo. E aí a gente fala de exercícios, por exemplo, como a cadeira abdutora 45 graus, como por exemplo também a elevação pélvica unilateral ou até algum exercício um pouco mais específico, como exercícios com elástico, abdução ali em pé. Vou deixar aqui a imagem desses exercícios para ajudar a vocês a visualizarem. Então a gente fazer essa pré-ativação antes de um exercício principal é uma forma da gente conseguir extrair um trabalho melhor ali durante o exercício. Então, por exemplo, antes de agachar, é muito comum que as pessoas sintam mais o quadríceps do que o glúteo. Então, se você quer dar uma ênfase maior na região do glúteo, fazer essa pré-ativação antes do agachamento vai ajudar a gente ter essa ativação maior daquele músculo em específico. O terceiro pilar é o volume de treino adequado. Então, a gente sabe que existe uma relação de dose e resposta. Quanto mais você treinar determinado agrupamento, mais ele tende a se desenvolver. Entretanto, o seu treino precisa estar com esse volume bem distribuído. Principalmente quando a gente fala ali da silhueta, né, pensando principalmente em mulheres, a gente não pode pensar só na questão de colocar o volume de forma exacerbada. A gente fala de proporção entre glúteo, posteriores de coxa e quadríceps. Então a gente selecionar os exercícios corretamente para conseguir deixar o volume de cada um desses agrupamentos coerente é fundamental. Então um erro muito comum, por exemplo, é a menina chegar já com bom desenvolvimento de quadríceps, de coxa, e no treino a gente vê agachamento, leg press, extensora, que são exercícios que até podem pegar ali um pouquinho de glúteo, no caso de agachamento e leg, mas não são exercícios tão específicos assim, o que acaba gerando um volume muito maior de quadríceps, não melhorando essa proporção. Então, alguns exercícios como, por exemplo, elevação pélvica, levantamento terra sumô, búlgaro, são alguns exercícios que não podem faltar para quem está buscando esse maior desenvolvimento de glúteos. O quarto pilar, como a gente vinha falando em relação aos exercícios, é a gente entender a divisão de treino durante a semana e conseguir adequar esse volume de forma adequada, porque um volume em excesso também pode ser prejudicial. Então imagina o seguinte, o que mais importa não é necessariamente o exercício em si que você vai fazer. Então existe aquela discussão, agachamento é melhor, elevação pélvica é melhor. Isso para mim não é muito coerente, porque os dois exercícios eles são muito bons e a gente pode colocar os dois no treino e extrair o máximo, o melhor, né, de cada um deles. A grande questão é a gente conseguir entender o que a gente está fazendo e por que de cada um desse exercício estar presente e quando ele vai estar presente.
Então imagina, por exemplo, que hipoteticamente tu precisa ali de 15 séries por semana para conseguir ter um bom desenvolvimento de glúteos. Não importa se você vai fazer essas 15 séries todas num único dia ou se a gente vai precisar fracionar. Então, por exemplo, você faz 5 séries na segunda, 5 séries na quarta e 5 séries na sexta-feira. Nessas duas situações, seja executando tudo num único dia ou fracionando em 3 ou 2 dias, o volume de treino semanal, teoricamente, é o mesmo. Então, se a gente está falando ali dos mesmos exercícios e do mesmo desempenho, o volume e a resposta final também será a mesma, pensando em hipertrofia. E aí, essa divisão de treino a gente vai ajustar de acordo com sua disponibilidade, de acordo com sua rotina, para conseguir chegar no melhor resultado possível. Uma dica extra é não ter medo de comer. Principalmente quando a gente fala das meninas, é muito comum um medo de carboidrato, um medo de um volume maior de comida. E a gente sabe que para a gente conseguir ter de fato hipertrofia, conseguir construir um bom volume muscular, a gente precisa de um aporte energético adequado. Então não precisa ter medo de carboidrato, não precisa ter medo de comer. É claro que esses carboidratos precisam ser inseridos de uma forma coerente na sua rotina e também que seja coerente com seu volume de treino. Mas eles vão te ajudar a ter uma melhor performance, a conseguir colocar mais intensidade no treino e naturalmente também a conseguir ter um melhor volume e desenho muscular na região dos glúteos. Se essas dicas te ajudaram, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário também com sua dúvida e me fala o que você achou do vídeo. E aproveita e me segue lá no Instagram, @MatheusCandelô, para acompanhar mais dicas e conteúdos. Valeu e até a próxima.